Eu vos saúdo com a maravilhosa e extraordinária paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço e muito tua participação conosco em mais um culto de adoração, de louvor, de honra ao nome do Senhor, o nosso Deus. Que Ele grandemente continue te abençoando, a ti, tua família, e que juntos, nesses momentos que passaremos aqui, possamos, com alegria, com zelo, com galardia, engrandecer o nome eterno do Senhor. Te convido nesse início de culto a buscar a face do Senhor em oração. Oremos. Amado Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta tão rica oportunidade que nos concedes de a Ti prestarmos um culto. Te agradecemos pela Tua presença conosco, Senhor. E suplicamos que Tu recebas este culto no Teu trono de glória. Possamos juntos Te adorar, Te servir, Te amar, exaltar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, louvar a Ti, Senhor. Fica conosco e obrigado por essa rica oportunidade. Uma vez mais te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Quero, nesse início de culto, compartilhar contigo o texto sagrado registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 15. Nós vamos, em rápidas palavras, meditar um pouquinho nessa nossa devocional de abertura do culto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele muito nos abençoe pela leitura da sua eterna, santa e bendita palavra. Nesta semana, o mundo cristão traz à memória, celebra a morte vicária de Jesus lá na cruz do Calvário em nosso favor. O texto diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue inocente, tomou o nosso lugar, a culpa era minha, sua, é nossa. E ele morreu em nosso favor, derramou seu sangue inocente, carmesim, imaculado, por cada um de nós, por todos. Deus amou a todos, de maneira tal que deu Jesus, seu Filho unigênito, e todo que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, lá na glória dos céus, com o Senhor. Então nós temos, como diz o texto sagrado, nós os que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador,
e Senhor de nossas vidas. Nós temos que viver para Cristo, aquele que por nós morreu, mas não ficou morto, foi sepultado, mas a sepultura não o deteve. A enorme pedra não o reteve, o selo do Império Romano não o reteve. Ele ressuscitou. Aleluia! Por isso o texto diz, nós temos que viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. O mundo cristão comemora no próximo domingo a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vivo está, ascendeu aos céus e voltará para arrebatar a sua igreja. Por isso, como diz o texto sagrado, nós temos que viver para Ele. Aleluia! Colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Darmos o melhor no serviço real, no reino de Deus. E sermos gratos em cada momento de nossas vidas pelo que Cristo fez em nosso favor. O texto sagrado diz no versículo 17, se alguém está em Cristo, é importante estar em Cristo. Se você que está nos assistindo ainda não está em Cristo, ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o momento, esta é a hora. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação. Confesse os seus pecados, reconheça que é um pecador, se arrependa e confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. E aí, estando em Cristo, como diz o texto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas ficaram lá para trás, se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! Bendito seja o nome eterno do Senhor. Tudo se fez novo e essa novidade de vida nós temos que vivenciar a cada instante, a cada momento de nossa vida. Sem enferrujar, sem desanimar, sem esmorecer, sem desistir, mas firmes, estando em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto diz que Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus Cristo. Nós somos pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, no seu grande plano de salvação, Ele ofereceu a salvação a todos. Compete a mim, a você, a cada um de nós, aceitarmos e atentarmos para tão grande salvação que o Senhor nos ofereceu, reconciliando-nos com Ele, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, em nosso favor. Repito, Ele morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ressurgiu e vive está. E porque Ele vive, nós vivemos também. Ele nos dá vida, e vida com abundância. Que possamos, como diz o versículo 15, viver para Ele, com Ele, por Ele e para Ele, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. E que o Eterno grandemente abençoe, continue abençoando a tua vida, teu lar e a tua família. Viva com o Senhor, para o Senhor, e dê o melhor para Ele. Ele, o nosso Deus, reconciliou-nos com Ele através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Vivo está. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Eterno continue, repito, abençoando a sua vida. Louve a Deus conosco, participe dos louvores, participe com atenção
na meditação da mensagem do Evangelho. E na hora da oração temos momento de comunhão com o Senhor, momento de gratidão, de súplica, de intercessão. Louve a Deus conosco, cultue a Deus conosco e que o Senhor grandemente continue te abençoando. Amém. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sentiu grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco, ele se achegou e ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, sobre o prego desceu e bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos seus homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Recebeu o seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, sobre o peito caiu e morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o respondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir.
Quem procura Maria, eis-me aqui, ao teu lado estou vivo, estou vivo, vivo estou vivo, vivo estou. Belo dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui
a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele lugar uma parte da glória hei de ter. Se não amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa Glória a Deus. Por causa da sua morte na cruz do Calvário, hoje nós temos vida. A honra, a glória ao Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que
deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Deixa na cruz. Eu saúdo os irmãos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite, depois de termos louvado, agradecido pelas bênçãos, com os hinos, com as orações, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que possa nos edificar esta noite, possamos crescer espiritualmente, cada dia melhorarmos mais, para chegarmos mais à perfeição. Perfeito não somos, mas a palavra diz que nós devemos nos aproximar da perfeição, procurar menos errar e mais agradar ao Senhor. Vamos orar. Santo e bendito Deus, na Tua presença nós estamos. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Receba a nossa gratidão, os louvores, a nossa presença, Senhor, diante de Ti, meu Pai, não por nossos merecimentos, que nada merecemos, são falhos, imperfeitos, mas queremos Te agradar, queremos fazer a Tua vontade, queremos andar nos Teus caminhos, Senhor. Agora fala conosco através da Tua palavra, que possamos entender, Senhor, que possamos, ó Deus, pôr em prática em nossas vidas, senão nada não vai adiantar, para que possamos nos aproximar de Ti cada dia, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Vamos ler o Salmo 119, versículos 165 e 164. Vamos primeiro 165. Salmo 119, versículo 165. Muita paz têm os que amam a Tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz têm os que amam a Tua lei, e para eles não há tropeço. Agora vamos no 164. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da Tua justiça. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da Tua justiça. Aqui, primeiro que nós lemos, diz assim, muita paz tem os que amam a Tua lei. E para ele não há tropeço. Mas nós vamos ver por que o salmista dizia isso. Ele tinha paz porque ele buscava a Deus 7 vezes ao dia. E quantas vezes será que nós o buscamos? Os irmãos podem responder por si e eu responder por mim. Quantas vezes nós buscamos o Senhor? Ele contava. Temos experiência de Daniel que 3 vezes ao dia, assim, aquela oração de parar, de conversar com Deus. Temos as nossas orações o dia todo, se nós queremos estar fazendo os nossos afazeres, e estando buscando o Senhor, mas é como já disse, aquelas orações pipoca. Nós estamos lavando a louça, ou alguém dirigindo, Senhor abençoa fulano, as pessoas ficando. São orações que o Senhor vai ouvir, mas é um tempo com Ele de buscar em espírito, em verdade, ter um tempo, nosso tempo, irmãos, por mais que trabalhamos, por mais que as nossas lutas aqui são grandes, mas temos que ter um tempo, Senhor. E o salmista aqui diz que 7 vezes ao dia ele buscava o Senhor. Por isso que ele tinha paz.
E a Bíblia diz que aquele que tem paz não tem tropeço, porque ele vai buscando o Senhor vai dirigindo os passos. É claro que nós estamos vivendo aqui, estamos na carne, passamos luta todos os dias, uns mais, outros menos, mas não tem aquele que não passa. Mas aquela paz interior, aquela paz que só Jesus pode dar, nós temos em nossos corações. E também transmitimos aos outros, porque os irmãos devem ter experiência das pessoas que têm a paz interior, aquela paz do Espírito, ele transmite. E também aqueles que não têm, a gente vê, nota. Porque na carne, nós estamos vivendo aqui. Precisamos procurar nos controlar. A hora que parece que vamos perder a calma, não é só pormos culpa no diabo, que muitas das vezes é ele que ele tenta tirar a nossa paz, mas a gente mesmo às vezes procura. Então, irmãos, só ver a paz que nós vamos falar hoje. E aqui esses 2 versículos, eu li primeiro o 65, porque diz que muita paz tem aqueles que buscam o Senhor. Mas também está ali o segredo. Por que o salmista tinha paz? Porque ele buscava o Senhor muitas vezes ao dia. E a paz é tranquilidade, né? De alma. A paz é uma tranquilidade da alma. Pode, às vezes, os irmãos ver as pessoas com problema difícil, enfermidade difícil, vai no médico, diz que tem isso e aquilo, mas quando os irmãos conversam com as pessoas, sente que eles estão com a paz interior e transmite, porque quando está a alma curada, a alma sadia, o corpo também sente e vai refletindo no corpo também. Então, a paz é tranquilidade da alma, é tendo a alma em paz. Paz também é resultado da fé, irmãos. Aquela confiança que nós temos em Deus, o resultado da fé. Porque quando nós confiamos, diz ali, não tem tropeço, porque busca o Senhor. Então, constantemente, quando ela quer levantar de nós aquela revolta, aquela coisa, pelos problemas, a gente pode dizer para a nossa alma, aquieta-te, né? Tem muito na Bíblia, aquieta-te. Confia no Senhor, e Ele está conosco. Então, aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Às vezes a gente quer examinar os outros, né? Mas a paz não tem como a pessoa dizer que está com paz e fica, às vezes, brigando por pouca coisa, fica irritado por qualquer coisa. A gente percebe se tem paz, se não tem. Então, aqui diz assim que nós devemos examinar nós mesmos. E diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, cada um de nós, os irmãos que estão me ouvindo, a mim, se eu tenho essa paz, se eu estou permanecendo nessa fé que somente em Cristo nós devemos ter. Em João 14, 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, nem fique inquieto. Eu vou, mas volto, e levarei comigo. Ele estava assim como dizendo: fiquem em paz. Eu estive aqui, estou com vocês aqui, mas eu vou subir, eu vou para o Pai. Mas não turbe o vosso coração, não inquiete, não fique em paz, porque eu vou, mas eu volto. Que coisa maravilhosa. Essa hora tão que nós estamos esperando com tanta ansiedade, irmão. Já disse que é de coisa difícil esperar, mas se ele ainda não veio, é porque nós precisamos nos consertar, precisamos ter mais paz, mais paciência nas horas difíceis, que todos nós estamos passando, né? Todos nós, um mais, como eu disse, outro menos. E ele diz assim: eu vou, mas eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo. No versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E ele repete: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fiquem apavorados.
Isso é o nosso Jesus que está falando. Então, vamos, como ele repetiu, né? Vamos pôr, quando repete uma coisa, é para a gente gravar mesmo, né? Os discípulos com certeza estavam ansiosos, ouvia Jesus falar, acho que ele dizia sempre, porque estava se aproximando a hora de ir para o céu, ele morrer por nós, por nossos pecados, mas ele estava ali confortando os seus discípulos, porque eles eram humanos, eles estavam na carne, tinha que viver no Espírito, a Bíblia diz que nós temos que viver no Espírito, mas aqueles que estavam na carne, como nós estamos também. Então, aquelas palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração, né? Nem se atemorize, fica em paz, aquieta-te, porque eu vou voltar. Os discípulos não viram a volta dele, e não sei se nós vamos ver assim, ou se ele vai nos levar antes, mas que ele vai voltar, e vai nos levar, ele vai, se permanecermos com ele, se o buscarmos muitas vezes ao dia, porque, irmãos, a correria de agora, tem muita gente que fala, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas ele vai trabalhar, ele volta, ele dorme, é só tirar uns 10 minutos lá antes de dormir ou antes de ir trabalhar e regular sua vida, dá tempo. E o Senhor quer isso, Ele quer falar conosco através da palavra e quer nos ouvir através da oração. Temos que praticar mais, irmãos. Está corrido, a semana está voando, a gente quando pensa que é segunda, já está sexta, não é só para mim, mas para todos. Eu creio que os irmãos vão concordar comigo sobre isso. Mas procura buscar o Senhor. Não estou falando 7 ou 14 ou 20, mas quanto você puder buscar o Senhor, que aí você vai ter paz. Vem os problemas, a gente chora, tem tristeza e está doente, vai precisar mais aquela paz. Não tira, irmão. Pode crer nisso, se você estiver em comunhão com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos. Sede perfeitos. É difícil, né, irmãos? Mas nós temos que procurar aperfeiçoar. Sede consolados. Sede de bem, de bem, mesmo sede de um bom parecer. Sempre o mesmo parecer. Tem hora que a pessoa está bem, está cantando, está tudo, daqui a pouco já... O cristão não pode estar xingando, falando palavrão, mas quando vê já está irritado, já está... Então, é do mesmo parecer. Nós devemos viver, a palavra nossa deve ser sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz, o que passa disso não é bom, não é do Senhor. Então, nós temos que ter o mesmo parecer. Vamos procurar fazer. Eu não estou exortando. Uma vez uma irmã disse assim, a irmã fala, mas exortando. Não é, se os irmãos verem o contexto, tá tudo, Paulo está exortando. Então, é da Bíblia que eu estou tirando, não é minha. Não estou exortando ninguém. Ali eu li o versículo que nós temos que examinar a nós mesmos. A nós mesmos, provar a nós mesmos. Será que eu estou mostrando que estou em paz? Será que aquele que conversa comigo sente que tem aquela paz interior que Jesus que deu? A gente tem que provar, não, nós mesmos. Não é pensar nos outros, não. Tem que orar pelos outros que não têm paz. Mas que nós devemos ver se nós estamos transmitindo a paz. Seja o que for que estivermos passando. É difícil, mas vamos procurar. Se nós buscarmos o Senhor, essa paz vem, diz a palavra do Senhor. Vivei em paz, esse versículo diz assim, sede perfeitos, sede consolados, sede de um só mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Se nós tivermos isso, fizermos isso, procurar ser perfeito, alegrar. Como é que pode? Às vezes está um problema, uma dor, a gente vai ficar sorrindo à toa. Não é isso que ele disse, mas lá no Espírito. Se o Espírito está alegre, como eu disse, aí vai transmitir no nosso corpo. Mesmo com dores, mesmo no sofrimento. Mas vamos estar, porque o Deus de paz será convosco, diz ali o apóstolo Paulo, lá em Coríntios. O salmista, no Salmo 42 e 43, ele diz assim, para a sua alma, por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo respondeu, espera em Deus. O 42 diz,
e o Salmo 43, que os irmãos ainda não prestaram atenção, né? Ele diz assim, por que está abatida? Porque a nossa alma às vezes quer. Então ele mesmo respondeu, espera em Deus. É para esperar em quem? No governo, no patrão, no filho, no esposo, não. Esperar em Deus. Então, quando ela quer se abater, ele falou isso e nós devemos pôr. Ele mesmo respondeu, espera em Deus. Porque ele o buscava. Então, a alma vem, porque nós estamos na carne, como eu disse. Mas a gente fala, espera no Senhor. Vamos, acalma-te. E a alma acalmada é uma coisa maravilhosa. Em Isaías 26, 3 diz assim, está escrito lá, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conservará em paz. Não estou tirando nada, irmão, é na Bíblia. Conservarás em paz. É o Senhor que nos conserva em paz. Cuja mente está em Cristo. Que a nossa mente vem para lá, vem para cá, a gente escuta tanta notícia, tanta informações, que às vezes a carne fica abatida, a alma também. Mas aqui diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É esperar no Senhor e confiar nele. A paz, irmãs, é um fruto. A gente lê lá em Gálatas 5, 22, diz assim, entre todos os frutos que ali está escrito, tem a paz e a fé, a bondade, o amor, a mansidão, a temperança. Temperança é ser moderado, é se controlar, né? Temperar. A gente vê o sal que é temperado, se é demais é ruim, se é de menos. Ninguém come uma comida, né, sem sal. Temos que ser temperados. Temos que, quando vê que estamos nos exaltando, a gente fala para a gente, mas por isso que o texto diz ali que nós temos que provar, examinar nós mesmos. Nós mesmos. Então, temos que pôr em prática isso nas nossas vidas, né? Para que possamos viver em paz e agradar esse nosso Deus, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, e Ele quer, né? Que sejamos assim. Em Tessalonicenses 5,13 diz assim, tende paz entre vós. Paulo estava falando para os irmãos lá da igreja. Não sei o que estava vendo lá, mas ele disse para eles, é um pedaço do versículo que eu coloquei, tende paz entre vós. Ele aconselhava a igreja de Coríntios, também era uma igreja muito problemática, mas aqui ele está dizendo aos Tessalonicenses, aos Tessalônicos, tende paz entre vós. Eu estou lendo aí a palavra de Deus, irmãs, e ele está dizendo para nós essa noite. Vamos procurar meditar, pôr em prática a nossa vida, quem vai examinar é a nós mesmos. Quando a gente consegue segurar aquela ira, porque a Bíblia mesmo fala, irai-vos, mas não pequeis, porque depois da ira vem o pecado, se a gente continuar. Então vamos nos examinar, como diz a palavra do Senhor. Em Tiago 3,18 diz, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Os que praticam a paz é fruto da justiça, né? Então vamos procurar praticar essa paz, que só praticando que a gente tem. Quando vem, a gente mesmo procura se controlar. E a Bíblia diz que nós devemos ter domínio próprio. Então, tudo a Bíblia nos ensina como é que nós devemos. Não podemos ter desculpa. Se nós lemos a palavra, meditarmos nela, falarmos com o Senhor, nós vamos ver a diferença. Depois que nós fazemos tudo isso, se não estão fazendo, procura. Porque às vezes é só a pregação do pastor ali na igreja, agora os cultos tem menos ainda, às vezes é no domingo, ouve a palavra, chega no outro dia já não sabe mais nada. Então, em casa, irmãos, é como a criança, se ela vai para a escola, a professora dá a lição de casa e ele não faz, é um perigo no fim do ano. E se nós ouvimos a palavra lá,
e fica só lá. Chega, não é o fim do ano, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos nada e não vamos para o céu mesmo. Por isso nós temos eu falo sempre, a nossa cartilha, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Sem ela não há crescimento espiritual. Pode crer. Sem nós orarmos, que hoje está difícil, o povo sem tempo. E os que ficam em casa também têm a fazer, ninguém fica dormindo o dia todo, mas não tira aquele tempo. E é uma paz maravilhosa. A gente sente aquela comunhão, nós com o nosso Deus. Em 1 Pedro 13:11, diz assim: aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e siga. Aparta-te do mal. Hoje está fácil? Não está. Então, para nós, a idade já está bem avançada, já é difícil. Mas aqueles do dia a dia, que são jovens, é difícil apartar do mal, porque está na escola, está no serviço, é mal de todo lado. Mas a palavra nos ensina essa noite: aparta-te do mal e faz o bem. Busque a paz e siga. Busca. Temos que buscar. Se não buscarmos, não tem crescimento. Não vamos encontrar, não vamos exercitar. São textos, irmãos, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. São textos que os irmãos leram. Não sei se alguém marcou, se vai depois examinar na Bíblia se é isso mesmo, né? Não são palavras minhas, mas sim da palavra de Deus. E aí nós vamos ver a diferença. São textos para a nossa edificação e prática. Jesus, depois que foi ressuscitado, ele apareceu para os 11 discípulos, diz a palavra de Deus. E os irmãos há de concordar comigo o que ele disse quando ele apareceu para os 11, depois de ressuscitado. Paz seja convosco. Coisa maravilhosa. Imagina quando eles viram Jesus ressuscitado, ficaram atemorizados. E andando com Jesus, ele explicou que ele ia morrer, que ele ia para o céu, que ele ia ressuscitar. Mas na hora H que eles viram Jesus, imagina a situação. E ele já foi falando essa palavra que eu acredito que em cada coração teve aquela paz. Ele disse: paz seja convosco. Tem o exemplo de alguns irmãos da Bíblia, irmãs, que demonstram e deixaram o exemplo para nós dessa paz. Os irmãos podem concordar. José, nós sabemos que a Bíblia diz que ele foi provado, e nós sabemos. Eu vou contar a história de José, que os irmãos lêem, se não leram, procura ler, que é bom de vez em quando a gente ler e ver o que José passou. Desde o início de menino, moço, foi parar na prisão por causa de injustiça. E ele lá tinha crescimento, ele que tomava conta das pessoas. Se ele fosse uma pessoa sem paz, estava escrito na Bíblia, ele ficava se batendo na parede: eu não fiz nada errado, por que eu vim aqui? Por que eu fui parar aqui dentro da prisão? Eu fugi do pecado? Era para não estar aqui. E ele fica revoltado. Mas a palavra de Deus que não. Lá mesmo ele trabalhava. Foi ali identificado com os outros como um bom preso, tomava conta dos presos. Uma pessoa revoltada não podia ser assim. É que eles viram nele a diferença. Ele tinha Deus no coração. E ele buscava Deus. Falava quantas vezes, mas era um homem de fé. E deu um exemplo muito grande. E a gente vê que ele tinha paz. E a Bíblia diz que Deus provou. Lá no Salmo diz assim. E aqui no Salmo 11:5 diz assim: o Senhor prova o justo. A gente não quer, porque nós achamos que somos justos, não temos que passar nada que os outros passam. Temos que ter do bom e do melhor, mas não é assim. A gente repete sempre: no mundo tereis aflições. Ele falou para o povo do mundo, falou para nós. Mas ele disse: de bom, tem de paz, eu vou estar com você. Em qualquer situação, eu estou com você. E nós sabemos que ele está mesmo. Por todos os irmãos, lendo a palavra, tudo que eles passaram, Deus estava com eles.
Então, ele demonstrava aquela paz maravilhosa que nós vemos que o que ele fez. Daniel lá na cova dos leões, ele devia estar até dormindo, os leões iam por volta dele, olha, famintos. Ele estava lá gritando, ó rei, me tira daqui, que senão estava escrito. Quem estava sem paz era o rei, que tinha colocado ele lá. Mas também falou que o Deus, ele via em Daniel que ele era diferente. Desde mocinho já que foi diferente, passou o que passou, mas ele era um exemplo. E o rei é que estava sem paz, mas ele estava em paz. Esperou a hora certa, o Senhor o guardou da boca dos leões, e ele foi tirado de lá, em paz. Testemunho, irmãos, para nós. E ele orava, diz a Bíblia, que soube que se fosse orar de novo, os irmãos sabem de Daniel, mas ele nem assim, ele em paz, ajoelhava, abria a janela do quarto dele e falava com o pai. E a palavra devia ser muito boa entre o pai e ele, que ele não ia estar revoltado falando com Deus. Por isso o Senhor o livrou. Então, irmãos, Pedro também na prisão. Imagina um pouco, dentro de uma prisão, não é porque tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém, preso por injustiça. Mas o que a gente via o Pedro fazendo? Dormindo no meio dos dois soldados. Uma pessoa que não está em paz, se batendo, porque eu não estou aqui, eu não fiz nada, preso, dormia. Até que Deus fez aquela obra maravilhosa. As portas da prisão se abriu e Pedro foi livre. Porque ele buscava, Pedro era, os pregadores falam sempre, ele era impetuoso, ele falava, ele estava sempre junto com Jesus. E demonstrou essa paz. Era nervoso, a gente sabe, mas depois que Jesus mesmo disse para ele, né, que quando ele se converteu, veio as cartas de Pedro lá, 2 cartas maravilhosas, que a gente lê, curtinha, dá para ler, quem foi Pedro? Tem aquela paz dentro dele. Paulo na prisão, imagina, meia-noite, é hora de estar tudo dormindo, silêncio entre os presos, aqueles que mataram, que roubaram, ele estava lá, algemado, né, com os pés lá na corrente. E o que ele dizia? Fazia, cantava e orava. Quem não tem paz não faz isso. Só quem tem paz. No coração e no corpo. Machucado, o corpo machucado. Mas a alma estava em paz com o Senhor. E ele venceu. Viu que o carcereiro disse para ele. Viu diferença, viu que ele tinha paz. Por tudo que ele tinha passado. Estava lá também porque matou, né, roubou. Ele estava lá porque ele estava falando da palavra do Senhor. Podia se revoltar, mas ele estava em paz. E além dele ser solto dali, ainda ganhou aquelas almas. O carcereiro e a família dele, indo para o Senhor, sendo batizado e seguindo o Senhor. Era um homem que tinha paz. Então, se a gente lê o livro em Atos, a vida de Paulo, que ele passou, mas nunca vimos que ele estava revoltado, sempre aquela paz, e transmitindo a paz. Sempre ele dizia assim, regozijai-vos sempre, alegrai-vos. A palavra de Paulo era isso, orai sem cessar, em tudo dai graças, era essa. Quem não tem paz não fala essas palavras, se os irmãos pensarem bem. Então, irmãos, nós devemos pensar e ver o que os irmãos, esses deixaram um exemplo para nós. E nós somos iguaizinhos a eles, não somos diferentes não. Então, procuramos ter paz. E Paulo também, lembrando, quando ele estava no naufrágio, preso, iam deixar ele, o navio afundando, tudo apavorado, 14 dias sem comer, já falamos sobre essa palavra. E ele levantou-se, tinha mais de 200 pessoas ali. E ele pegou o pão, deu graças e falou, vocês vão comer, porque vocês vão morrer, não é na água não, porque nenhum vai se perder. Ele tinha aquela paz, sabendo que o Senhor estava cuidando dele e daqueles que ali estavam. Então, com aquela paz, ele orou, agradeceu do pão e falou para eles, comem. E ele comeu também, porque ele estava em paz. Isso é maravilhoso, você a gente pensar bem. E nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas enfermidades, nós estamos que passando.
Os dias estão muito difíceis, irmã, cada dia mais difícil. Mas vamos pôr em prática essa paz gloriosa, paz que só Jesus pode dar. Ele falou, não é a paz que o mundo dá, porque quando a gente pensa que está tudo em paz, aí levanta a guerra. Nós sabemos como nós estamos passando. Não é só o Brasil, que graças a Deus, Deus tem guardado, mas países aí que só vivem guerra. E nós precisamos ter essa paz, transmitir, seja que situação que nós estivermos. E nós vemos o exemplo de Jesus. Desde que ele veio, já foi em tribulação. Nascer como nasceu, tive que os pais fugirem. Sempre assim. Cresceu. E foi batizado. Morreu lá na cruz por nós. Pregou o evangelho aqui, morreu, foi para o céu. Mas antes dele ir para o céu, ele deixou aquele... Na hora que ele estava naquelas aflições, nós sabemos tudo. Antes, quando ele foi julgado, tudo, ele passando aquela luta, tudo. Mas ele nem abria a boca, né? Eles perguntavam para ele quieto, porque ele estava em paz. Senão ele podia falar o que ele quisesse, ele já falou, né? Vem uma legião de anjos aqui e salva disso. Mas ele, ainda quando Pedro fez aquilo com ele, cortar a orelha, ele repreendeu Pedro, porque ele nos deixou o exemplo. E aqui ele estava, não como Deus, estava como homem, passando e passou tudo pelos meus pecados, pelos pecados dos irmãos. Mas ele tinha aquela paz. E entre outras palavras, lá na cruz, machucado, a lança posta, saindo água no lugar de sangue. Naquela situação tão difícil, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Só uma pessoa com paz. Que testemunho maravilhoso, que exemplo que o Senhor nos deu. E ele disse também aquelas palavras, Pai, entre outras palavras, Pai, na tua mão entrego meu espírito. Ah, irmão, se nós tivéssemos... que nós temos que ser parecido com Jesus, diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Vamos pensar um pouquinho na nossa vida, na carne, no corpo, que estamos aqui, mas dentro de nós tem um espírito, uma alma, que na hora lá o salmista diz, por que está perturbada? Fala. E depois você mesmo responde, espera em Deus. Você mesmo, é nós que temos que nos provar. Diz a palavra, não sou eu. Temos que andar no mesmo parecer. E nós fazendo assim, nós vamos nos aproximando de Deus. E a paz é a coisa mais importante que existe. Pode ter dinheiro, gente, pessoa com muito dinheiro, vocês podem ver. Quanto mais bens, quanto mais dinheiro, mais sem paz eles são. Não estou dizendo tudo que a riqueza, o dinheiro, muito isso é dom de Deus, está escrito. Mas, às vezes, aquele que tem um pãozinho de cada dia ali, que foi o Senhor que disse, né? Na oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia. Mas se tendo paz, irmãs, nada vai faltar para você. E nós possamos pôr em prática na nossa vida. Mas se estivermos firmes com Cristo, com Jesus, na sua palavra, lendo, meditando, Ele estará conosco. Ele estará conosco e nos dará essa paz maravilhosa no corpo e no espírito. Porque é dois. O corpo vai para debaixo da terra. Nós temos que cuidar, porque também pertence a Deus. Não é o corpo de qualquer jeito, não. Porque tem uma alma que vai para o céu ou vai para o inferno. Se o nosso corpo conduzir, porque para o inferno, nossos pés nos levam para coisa que não agrada a Deus. A nossa boca pode levar. Nossas mãos fazendo coisa que não agrada ao Senhor. Mas o espírito que vai para Deus. O corpo vai para debaixo da terra. Mas nós temos que estar em conjunto, buscando esse Deus, servindo a Ele. Agora, terminando aqui, irmãos, Paulo nos diz assim, em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus.
paz de Deus que excede todo entendimento. Então, vamos continuar com essa paz maravilhosa que o Senhor Deus nos deu. E vamos viver agradando ao Senhor, procurando ter essa paz. Os irmãos vão ter momentos difíceis que às vezes falam, não dá para ter paz, o negócio está aqui muito difícil, a situação está difícil. Mas a gente tem que procurar servir o Senhor, fazer a vontade dEle. Tem um corinho que diz assim: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Desde que aceitou Jesus. Se você não aceitou Jesus, que essa paz maravilhosa que só Ele pode dar, fala com Ele: Jesus, eu te aceito como Salvador. Eu quero ter essa paz dentro de mim. E é a palavra de Deus que Ele vai estar contigo, vai te abençoar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Chegamos agora ao momento final do nosso culto de hoje ao Senhor e aproveito tão rica oportunidade para te convidar, permitir o Senhor, no próximo domingo, 7 horas da noite, Igreja Brasil para Cristo, no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, 76, culto de louvor e de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Participe conosco, será enorme alegria ter a ti conosco, participando de mais um culto de honra, de louvor e de glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Nesse momento te convido uma vez mais neste culto a buscar a face do Senhor em oração, com gratidão, com súplicas, com intercessões. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, uma vez mais nos colocamos diante de Ti em oração. Em primeiro lugar, para te render graças. Nós te agradecemos pelo que Tu és, ó Deus. Nós te agradecemos pelo muito que tens feito em nossas vidas, Senhor amado e eterno. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu grande amor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, que interage conosco. Nossa gratidão pela vida da Tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra. E eu invoco a Tua bênção a todos os conosco que estão participando desse culto. Cada vida, cada família, cada lar representado, cada parentela representada, dá a Tua bênção. Venha de encontro a cada necessidade, suprindo, Senhor, resolvendo os problemas, curando todas as enfermidades do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, opera grandemente maravilhas, Senhor, em nosso meio, e nós te agradecemos. Invoca a Tua bênção aos hospitalizados, aos encarcerados, aqueles que estão em asilos, em hospitais, em orfanatos, em casas de recuperação, aqueles que estão nos manicômios do fogo selvagem, ó Deus, aqueles que estão ao relento, sem um lar, sem uma família, sem amigos, Senhor, que eles possam ter um encontro real, puro e verdadeiro com Jesus Cristo, que transforma, que salva e que liberta. O Jesus que morreu naquela cruz, mas ressuscitou e vivo está. Em nome desse Jesus maravilhoso, nós te suplicamos essas bênçãos, sobretudo te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, esteja conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nosso brado de vitória, você conhece, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie em cada dia, na sua vida e sua família, essa verdade incrustada na palavra de Deus. Um forte abraço a ti, a tua família. Que o Eterno grandemente continue
abençoando-os. E até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus assim nos permitir. Fique sempre desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Páscoa e lembre-se, Jesus ressuscitou, vivo está, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus te abençoe. Amém.